O que fazer no momento de perda ou profunda dor? Como reagir diante de um sonho totalmente fracassado? O que fazer diante da perda de um filho? Ou mesmo diante da notícia de uma doença terminal? Como agir diante desses momentos? Nós vamos continuar as nossas exposições. Quantos têm o livro de Deus? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo, glória a Deus. Glória a Deus. Quero encorajar cada um de vocês a ter uma Bíblia onde vocês fazem as anotações, riscam, rabiscam, e fica se parecendo com o nosso rosto a longo prazo. Outro dia eu deixei a minha Bíblia, fiquei muito preocupado que eu não estava encontrando. Tenho centenas e centenas de anotações na minha Bíblia, orações respondidas, marcas, centenas, se não milhares, que ao longo dos 35 anos, 30 e poucos anos que a tenho marcado, e queria encorajar você também a ter a sua Bíblia. Nós vamos considerar hoje, na nossa 7ª exposição, o segmento de Ruth, capítulo 1, os versículos 19 a 22. Ruth, capítulo 1, versículos 19 a 22. Deixa a tua Bíblia aberta no teu colo e acompanha, eu leio a partir da Ara, acompanha na tua tradução. Então, ambas se foram, ambas Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que vocês me chamam Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Pai, fala aos nossos corações, Pai. Não permite que perturbações, dispersão de pensamento e outras coisas roubem a tua palavra, mas que ela chegue e nos instrua, nos guie, nos prepare para a vida, em nome de Jesus, amém. Uma das grandes glórias da pregação expositiva é que o pregador não escolhe o que ele vai dizer. Isso é uma glória que somente a pregação expositiva traz. Quando você prega sequencialmente, como nós pregamos, pastor Paulo Marinho, eu, pastor André, pregamos sequencialmente, versículo por versículo, nós não fazemos escolha de tema. O tema é o que vem em seguida. E nós temos sido ricamente agraciados com uma dieta balanceada dos mais diversos assuntos. Como vocês que nos acompanham nesta igreja, temos tratado de assuntos que raramente é tratado no púlpito. Por exemplo, nós tratamos nesta igreja, neste púlpito, de considerações que alguém deve fazer se resolve se mudar de uma cidade para outra, se resolve migrar de um país para outro, se resolve sair de um estado para outro, quando nós examinamos o tema imigração para Moabe, que foi a nossa 3ª exposição de Ruth aqui. Raramente isso é tratado no púlpito de uma igreja. Tratamos, um outro exemplo, nesta igreja, a questão do casamento em julgo desigual. É muito raro um pastor abordar esse assunto. Nós não abordamos porque achamos bonito, porque achamos conveniente, nós abordamos porque chegou nesse assunto. Quando Malom e Quilion casaram com Orfa e Ruth, então nós abordamos esse assunto. E hoje nós vamos abordar um assunto que também não é muito comum, mas é um pouco mais comum. Alguns pastores tratam deste assunto, que é a questão do luto. O luto, a perda, a dor da perda de um ente querido. A experiência de luto de Noemi foi terrível, como está no título aqui por trás de mim. Em um país estranho, ela perdeu seu esposo, como ela mesmo narra
aqui como escritor, Samuel, no caso, narra, em 1:3a, bate os olhos em no mesmo capítulo, versículo 3, parte A. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Após alguns anos, os filhos da viúva Noemi se casaram com moças locais, mas eles também vieram a falecer. Bate os olhos no 3b, 4 e 5. E ficou ela com seus 2 filhos, 4, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e de outro Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Em meio a todo este sofrimento, Noemi se sente um tanto culpada por ter abandonado a terra prometida e ter trazido viuvez, não apenas sobre ela, mas também viuvez as 2 jovens ex-noras. Vemos esse sentimento de dor descrito no versículo 13, parte C. Acompanha, 13c. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Essa tradução é bem literal, um tanto de difícil compreensão. Como é que está traduzido na tua Bíblia este trecho? A NVI coloca mais claro. A NVI diz assim: para mim, Noemi, é mais amargo do que para vocês, Ruth e Orfa, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. É como se Noemi se sentisse culpada por tudo que houve consigo e com sua família. Noutras palavras, como se não bastasse toda a dor da perda de seus familiares, ela atribui culpa por essas perdas a si mesma, pois sente que Deus está contra ela. Esta impressão é confirmada nos versículos 20 e 21, acompanha comigo que eu vou clarificar esse versículo. Não me chamem Noemi, não me chamem agradável. Noemi quer dizer agradável. Não me chamem Noemi, me chamem Mara, me chamem amarga. Me chamem amarga, porque grande amargura, está aí o significado de Mara. Me tem dado o Todo-Poderoso, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que vocês me chamam agradável? Por que vocês me chamam Noemi? Visto que o Senhor se voltou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Que tremenda carga de culpa, que experiência terrível de luto sofreu esta senhora. Podemos extrair também do texto que além dela perder os seus familiares, ela perdeu os bens materiais que ela tinha antes. Isso está descrito no 21, parte A. Olha aí, o 21, parte A. Ditosa eu parti, ou como a NVI diz, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Que situação horrenda. As perdas que Noemi sofreu são perdas emocionais e físicas indescritíveis. Tanto isso é verdade, que Noemi envelheceu barbaramente. Notem que os amigos têm dificuldade de reconhecê-la, quando ela aparece de volta em Belém, 10 anos depois. Note cuidadosamente a dificuldade das antigas colegas de conhecerem outra vez em 19b. Olha aí, 19b, as mulheres perguntavam: não é essa aí Noemi? A aparência da anciã estava desfigurada por causa de dor e sofrimento. De que maneira deve o cristão reagir diante de perdas, especialmente diante de luto pela morte de um amado? Perder um filho é algo extremamente difícil. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Os 2 únicos filhos. Como você e eu reagiríamos diante de tamanha dor? Se espera de nós, crentes do Novo Testamento, uma maior maturidade do que Noemi demonstrou. Lembremos que Noemi não tinha diante de si, Romanos 8, 28 e 29, que tudo coopera para o bem. Tudo coopera, coisas boas e ruins cooperam para o nosso bem. O bem é nos transformarmos,
mais à semelhança de Cristo. Como acabo de dizer, Noemi não possuía esta doutrina. Tudo que Noemi conhecera, o Pentateuco e o livro de Josué, era tudo que ela tinha tido contato. Ela só conhecia 6 dos 39 livros que iriam posteriormente compor o Antigo Testamento. Lembremos que essa história relatada aqui em Ruth deve ter acontecido aí por volta do ano 1100 antes de Cristo, no juizado de Jair, Juízes 10, 3 e 5. O que nos interessa é saber que Noemi era extremamente limitada em seu entendimento da bondade de Deus. E apesar desta enorme limitação, atentem, ela eventualmente supera a sua amargura, louvando e declarando a bondade do Senhor, no capítulo 2, versículo 20, passa só uma página, aliás, é na mesma página, pelo menos aqui na minha Bíblia, ela supera, olha aí, 2:20a, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua bondade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Que coisa linda! O luto é uma experiência comum nesta vida. Todos nós experimentamos perdas e sofremos dores neste mundo. O cristão na nova aliança tem um exemplo de Cristo, que sofreu muitíssimo quando esteve neste mundo. O apóstolo Pedro nos ensina o seguinte, 1 Pedro 4, 12 a 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como algo estranho, como se algo estranho estivesse lhes acontecendo, mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Mesmo na dor, nós podemos nos alegrar de saber que Deus está conosco, e principalmente de saber que temos esperança futura da glória que experimentaremos na ressurreição. É isso que Pedro está dizendo aqui. É possível ao crente ter paz e se alegrar, mesmo em meio à mais lancinante dor. Jesus nos ensinou que nos daria paz no olho do furacão. É isso que ele nos ensinou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem em seus corações, nem tenham medo, disse Jesus. O mesmo Jesus nos prometeu que teremos a alegria que ele tinha. Para pensar nisso. Jesus nos prometeu que nós, os cristãos, os pequenos cristos, que somos nós, teremos a alegria que ele tinha. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja dentro de vocês. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo também nos ensina a nos alegrarmos no Senhor em meio a todas as circunstâncias. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre, não em alguns momentos, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Atentem agora para o que eu vou dizer, porque parece uma contradição. Estou falando aqui em alegria, estou dizendo que tanto Jesus como Paulo nos comanda a nos alegrar, mas a paz e alegria interior não deve tolher de expressarmos tristezas externas nos momentos apropriados. Não. O Jesus que tinha profunda paz e alegria se entristeceu diante da morte de seu amigo Lázaro. Jesus se compadeceu das irmãs Marta e Maria e dos amigos de Lázaro que estavam sofrendo. A tragédia do pecado, refletida na realidade da morte, entristeceu Jesus profundamente. E nós temos o mais curto versículo da Bíblia: Jesus chorou. Jesus chorou. Todavia, apesar da tristeza, Jesus não se deixou dominar por ela. Apesar de triste, Jesus não foi dominado pela tristeza, ele seguiu em frente. Ele ressuscitou Lázaro e animou todos os presentes. O mesmo Jesus, que tinha profunda paz e grande alegria, se angustiou e se entristeceu quando relatou de sua morte futura.
Lemos isso em João 12, 27 e 28a. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Todavia, apesar da tristeza, Jesus não se deixou dominar por ela. Ele mesmo responde às perguntas retóricas desta forma: precisamente com este propósito vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Que tremendo exemplo para mim e para você. Na hora de nossa perplexidade, na hora de nossa maior dor e perda, na hora do luto, devemos dizer: Pai, glorifica o teu nome. Quando eu estava me preparando para cá, eu fiquei pensando: se eu perdesse a Betina, a minha esposa, se eu perdesse a Radassa, que o Senhor me desse graça para dizer: Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Eu estou perplexo. Eu estava pensando nisso. Se a minha esposa morresse de repente, como que eu ia enfrentar essa situação? Aqui na igreja, nós somos preparados para enfrentar a vida, e nós pregamos a verdade para equipar você para enfrentar, venha o que vier. É isso que nós estamos fazendo aqui, seja sobre namoro em jogo desigual, seja sobre luto e morte. Pai, glorifica o teu nome. O mesmo Jesus, que tinha profunda paz e alegria, se entristeceu diante de sua iminente separação do Pai. Lemos isso em Mateus 26, 37 e 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Todavia, apesar da indizível tristeza, Cristo não se deixou dominar por ela. Ele seguiu em frente rumo à crucificação, realizando então a vontade do Pai. Eu citei o apóstolo Paulo, que nos manda que nós devemos nos alegrar, apesar da permanente alegria e paz interior que Paulo experimentava. Ele se entristeceu muito diante da doença mortal de Epafrodito. Lemos isso em Filipenses 2, 27. O amigo Epafrodito, de fato, adoeceu mortalmente, diz ele. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas apesar da tristeza, Paulo não se deixou dominar por ela. Ele agiu mandando Epafrodito de volta, como lemos no versículo seguinte, no 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Aprendemos aqui com os exemplos de Jesus e de Paulo que a nossa alegria interior não impede que expressemos dor e luto no momento da perda. Por sinal, nós somos chamados a nos alegrar com os que se alegram e sofrer com os que sofrem. É isso que lemos em Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vemos nesse texto um princípio prático para enfrentarmos o luto. Eu queria apresentar aqui 3 medidas práticas para você enfrentar o luto. Você que tem caneta e deseja anotar 3 passos para equipar você, para que caso o luto bata na sua porta, e aí o luto pode ser de diversos tipos: a perda do emprego que você ama, a perda de um querido, a perda de um bem, pegou fogo a sua casa, e aí toda a sua vida fica em frangalhos, fica em cinzas. Como que você deve agir diante de uma perda grande, de uma dor, como Noemi passou? 1. No momento do luto, no momento da dor, nós não devemos nos isolar, devemos buscar conforto e consolo da comunhão da igreja. O corpo de Cristo sofre junto, como nós acabamos de ler em Romanos 12, 15. A igreja de Cristo é um só corpo que sofre juntamente com o próprio Jesus. Vocês lembram da palavra de Cristo a Paulo, quando ele devastava a igreja? Atos 9, 4 e 5. Paulo, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue.
Olha que coisa curiosa. Quando nós perdemos o emprego, quando perdemos um bem, quando perdemos o cônjuge, quando perdemos um filho, quando sofremos dor e luto, Jesus sofre conosco. Para um momento para pensar nesse conforto. O próprio Cristo, o nosso advogado, o nosso irmão mais velho, o nosso amigo, o nosso precursor, ele mesmo sofre conosco. Quando somos perseguidos, Jesus é perseguido. Quando choramos, Jesus chora. Em adição a Cristo sofrer conosco, enquanto estivermos neste mundo, temos a obrigação e a responsabilidade de sofrermos com os nossos irmãos. Esta foi exatamente a atitude dos crentes no Novo Testamento. Lemos, por exemplo, em Hebreus 13, 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Somos chamados a ser solidários com o sofrimento dos nossos irmãos. E no momento do nosso luto, nossos irmãos serão amparo e apoio para nós na aflição. Há aqui uma mutualidade de suporte no lindo corpo de Cristo. Daí a fundamental importância de você ser membro de uma igreja. Eu tenho dito isso, eu estou para enjoar vocês de repetir isso. É muito importante que você seja um membro participativo do corpo. Você esteja integrado na igreja, para que no momento da dor, o corpo venha junto com você, esteja lhe apoiando, esteja caminhando com você, e você apoiando também, quando o seu irmão sofrer a dor, sofrer o luto. Em segundo lugar, quando sofremos perdas, dores e lutos, não devemos abafar os nossos sentimentos. Não é sadio suprimir e afogar as nossas emoções. Supressão de dor emocional pode trazer somatização com doenças no corpo e na mente. Se você sente o desejo de chorar e se derramar diante do Senhor, não afogue tal desejo, pois ele é legítimo, ele é cabível, ele é apropriado. O salmista relata que banhou de lágrimas a sua cama. No Salmo 42, 3, ele diz que as suas lágrimas têm sido o seu alimento. Porém, cuidado neste ponto. Não devemos nos deixar dominar pela tristeza. Não devemos nos deixar dominar pela dor e pelo luto. Quem se deixa dominar por esses sentimentos são os que não conhecem a Deus. Os ímpios que não têm esperança e, consequentemente, acabam se desesperando diante do luto. Quem aqui já foi para um funeral de um não crente? Eu já fui para vários. É muito diferente. Eu já fui para vários funerais de amigos que eu cresci junto. É muito diferente o funeral de um crente que tem esperança e um funeral de um ímpio que não tem esperança. Quem se deixa dominar pela tristeza, pelo luto e pela dor, são aqueles que não têm esperança, não têm Cristo no coração. É exatamente isso que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, texto preciosíssimo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida a nós, como Jesus e todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estamos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois deles, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com esta palavra de esperança. Em terceiro lugar, o crente deve lembrar
dos momentos passados, quando Deus o ajudou no momento da dificuldade, da perplexidade. O crente deve se lembrar, trazer à memória que no passado Deus o ajudou, e o mesmo Deus vai ajudá-lo outra vez. Foi exatamente essa postura de Jeremias, diante de toda a dor que ele experimentou. Jeremias viu Jerusalém saqueada e um monte de corpos, os cadáveres amontoados pela rua, e disse que ele chorava copiosamente. O que fez ele, diante daquela cena dantesca e maquiavélica, Jerusalém arrasada pelos babilônios, cadáver, barriga de mulher grávida cortada ao meio, e aquela multidão de bebê morto. O que ele fez? De que maneira ele agiu? Lamentações 3:21, texto clássico. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que pensamento maravilhoso. Lembro-me de uma situação desesperadora que eu me encontrava, algo do tipo beco sem saída. Após vários dias sem saber o que fazer, eu tive esse pensamento. Me lembro, era o estacionamento da Universidade de Aberdeen. O sol estava se pondo, eu estava andando num beco sem saída, numa situação desesperadora. E o pensamento que eu tive foi o seguinte: o Deus que me auxiliou no passado vai me tirar desse buraco. O mesmo Deus que me ajudou em outras situações na minha vida vai me ajudar de novo. Então, no momento da dor, no momento da dificuldade, lembre disso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Enquanto lutamos em meio à dor e tristeza, quando nos sentimos cansados de sofrer e chorar, devemos nos agarrar nas promessas do Senhor. Que tal, por exemplo, essa promessa preciosa para ti, que eu vou te dar hoje no Isaías 40, 29 e 31. Olha essa promessa preciosa para você marcar na sua Bíblia. Isaías 40, 29 a 31. Deus fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, aleluia. O Senhor renova o cansado, o Senhor renova o aflito, o Senhor nos renova no momento da dificuldade, da dor e do luto. As perdas, a dor e o luto de Noemi foram terríveis. Todavia nós vemos que, embora ela muito limitada em seu entendimento, acaba dando a volta por cima e declara da bondade do Senhor. Então Noemi disse sua nora, Ruth 2:20, bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua bondade nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aleluia. O que fazer no momento da perda e da dor? Como reagir diante de um sonho totalmente fracassado, ou diante da perda de um filho, ou mesmo diante de uma notícia de doença terminal? Nós, crentes do Novo Testamento, e eu termino, estamos muito mais aparelhados para enfrentar o luto e a dor, por maior que ela venha. Jesus sofreu e nos acompanha em nossos sofrimentos. Os nossos irmãos são anjos que Deus coloca no corpo de Cristo para sofrerem conosco. É legítimo darmos vazão às nossas tristezas, porém, sem nos deixar dominar por elas, pois a esperança está sempre presente em nossos corações. Quando estamos em meio às dores, devemos lembrar que o Deus que nos ajudou antes, nos ajudará outra vez. Venha o que vier, nosso Pai nos prometeu: eu não te deixarei, de maneira alguma te abandonarei. Por isso nós podemos ter confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. Amém. A igreja de Deus diz: amém. Glória a Deus.